nós temos agora o Ronaldo Casagrande, do Instituto Casagrande, que vai entrar com a gente e vai falar. Olá, Ronaldo, como vai? Vamos falar sobre tecnologia. Olá. Tudo bom, Lara? Bem, eu estou aqui apanhando, Ronaldo, sempre eu sou o anfitrião da Lara, e hoje a Lara está sendo a anfitriã. Exatamente, mas você é muito melhor anfitrião do que eu, viu, Ronaldo? Eu estou aqui pela primeira vez operando isso aqui, estou bem atrapalhadinha, mas até que está indo bem. Bom, de toda forma, a nossa sala está com bastante professores aqui, eu tenho certeza que o seu nome é um nome que atrai aí bastante professores para assistir. Nosso auditório está lindo, né? A gente só está com um probleminha técnico que tem que entrar no auditório pela sala, pela porta do hall. Naquela agenda que tem todas as palestras, aquele link estão tentando resolver. Mas pela porta do hall, as pessoas estão entrando lá no Brazilian Auditorium e está indo bem. Estamos com bastante gente aqui assistindo agora. E agora a gente vai falar sobre tecnologia, né, Ronaldo? O que você tem para contar aí para a gente? Então, na verdade, vou falar um pouco nesse tempo, né, Lara, sobre a questão das mudanças que vem acontecendo na educação, o que vem pela frente e a mudança no mundo do trabalho, na sociedade. Então, mostrar um pouco aí que é uma área que eu estudo, pesquiso bastante, mas sou muito mais um curioso, na verdade, sempre estar lendo e estudando tudo que vem a ser tendência, seja no mundo do trabalho, seja na sociedade e, por consequência, na educação. Então, é um pouco disso que eu vou compartilhar hoje. Quero te parabenizar, Lara, pelo evento. Eu vi que lindo que tá. Meus parabéns aí. Que bom, que bom. Muito bem, então eu vou deixar você e vou compartilhar a sua tela, porque agora é a hora da sua fala e nós estamos aqui querendo te assistir. Então, hoje eu não estou como administradora, aqui eu fico, parece, meio sentindo falta de um braço, né? Porque eu estou sempre acostumado, sempre a operar. Quando vou fazer palestra, eu vou tentar fazer tudo certinho. E hoje eu estou meio cuidado, deu certo aí. Tá bom. Obrigado, Lara. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Pessoal, sextou, né? Já final de sexta-feira, e apesar que esse evento da EFIG está apenas começando aí, tem sábado, hoje ainda, e sábado, aí o dia inteiro. Mas é um prazer, então, estar com vocês aqui nesse final de tarde, sexta-feira, para abordar essa temática, então, sobre o futuro da educação e do mundo do trabalho. Eu vou usar esses slides porque fica mais fácil de vocês acompanharem a minha linha de raciocínio do que só eu ficar falando, tá? Eu acho que o chat, eu estava acompanhando o chat aqui, mas acho que esse chat da plataforma aqui não está funcionando, então qualquer dúvida que vocês tenham, deve ter algum outro canal, e aí a Lara me aciona em qualquer dúvida que vocês venham a ter. Ok, gente? Eu quero começar a minha fala para abordar isso, tratando primeiramente dessa temática, que são as 4 revoluções industriais, tá? Por que eu quero abordar isso? Porque talvez a primeira dúvida que surja para muita gente mas nós estamos falando de educação, Ronaldo, por que falar de revolução industrial? Né? Porque a revolução industrial, na verdade, ela é chamado de revolução industrial por causa da primeira, que foi efetivamente na indústria, né? A primeira e basicamente a segunda. Mas, na verdade, quando nós estamos falando revoluções industriais, são revoluções significativas que acontecem em nossa sociedade. Ele carrega esse nome industrial porque a primeira revolução, basicamente, foi notadamente conhecida por Revolução Industrial, e as outras revoluções continuam se chamando Revolução Industrial. Mas não foram revoluções que efetivamente aconteceram dentro da indústria, efetivamente, tá? E essas 4 revoluções são que marcam profundamente mudanças não só na nossa sociedade, mas também na forma como no mindset das novas pessoas, como as gerações que vêm pós essas revoluções, elas passam a pensar diferentes. Então, nós que muitas vezes nascemos, e vocês vão entender isso melhor, em épocas anteriores, a forma nossa de pensar é diferente da forma de pensar de um jovem hoje. Porque o jovem já nasceu numa outra época causada por uma revolução dessas que eu vou apresentar, ok?
Então eu quero começar pela primeira grande revolução e eu vou fazendo um paralelo dessas revoluções com a educação, que é o que nos interessa. Poderia fazer com o mundo com o mundo do trabalho, com os costumes, mas eu vou fazer o paralelo dessas revoluções industriais com a educação, tá? Então, lá por volta, aquele tiozinho ali é por volta, porque essas revoluções, na verdade, não tem uma data exata, ele é um período de revolução, né? Então, a primeira revolução industrial, que é aquela que nós estudamos na escola, como a famosa Revolução Industrial, aconteceu aí por volta de 1780 e teve um estupim que é o causador da revolução, que foi a máquina a vapor. Então, a máquina a vapor, na verdade, com a primeira revolução industrial, ela basicamente ela promoveu a transformação da força animal para a força da máquina. Até então, muito da força que existia estava atrelada ao animal, cavalos e tudo mais. Com a Revolução Industrial, se passou, na verdade, com a máquina a vapor, a força, na verdade, pôde ser substituída do animal para a máquina. É o fato, por exemplo, dos trens, né? A locomoção acontecia muito com cavalos. Pós-Revolução Industrial, o trem passou a vigorar, né? E isso fez uma mudança muito grande na nossa sociedade. Vamos lembrar que a sociedade, a população até então morava muito no meio rural. Pós-Revolução Industrial, essa primeira Revolução Industrial, a sociedade passou a morar muito nas cidades, inclusive para trabalhar nas próprias indústrias, tá? E agora vamos fazer um paralelo disso com a educação, então. Essa primeira Revolução Industrial, antes dessa Revolução Industrial, nós tínhamos o que nós chamávamos da educação 1.0. O que era a educação 1.0 antes de acontecer a Revolução Industrial, gente? Nós não tínhamos a educação como nós conhecemos hoje, com essas salas de aula, os alunos um atrás do outro, uma linha de carteira uma do lado da outra, né? Você tinha aquela educação que era muito mais, vamos lembrar aquela educação lá da época da Grécia, Roma Antiga, vamos pegar lá da época dos filósofos Platão, Aristóteles, que o que era? Era um professor que conhecia basicamente sobre várias áreas e ele juntava algumas pessoas em volta dele e ensinava essas pessoas, sem ter um ambiente propício para isso ou sem ter uma metodologia própria para isso. Isso era a educação 1.0. Quando veio a Revolução Industrial, que surgiram as indústrias, nós precisamos, na verdade, formar para as indústrias. E aí surge o que se chama da educação 2.0, né? Que é essa educação para formar para essa indústria, tá? E aí, então, muda o conceito de educação, ok? Quando nós temos ali, por volta de 1870, observe que quase 100 anos depois, um século depois, nós tivemos o que se chama de Segunda Grande Revolução Industrial, ainda muito marcado no espaço da indústria, tá? O que foi essa Revolução Industrial, gente? Essa Revolução Industrial, a segunda, ela se caracterizou pela produção em série. Isso é o que marca efetivamente a segunda grande revolução industrial. Mas o que propiciou isso foi a eletricidade. Então, se na primeira revolução industrial nós tivemos a máquina a vapor, a segunda revolução industrial foi ocasionada pela eletricidade. E ela proporcionou um dos fatos marcantes, é essa questão da produção em série. Até então, até ali 1870, por ali, gente, existia indústria, mas não existia a produção em série. O que é a produção em série? Inclusive está marcada ali nesse desenho, é muito marcada a produção em série pela a indústria automobilística, principalmente por Henry Ford, que é o criador da fábrica Ford, né, que existe até hoje, tá? Então, ele que criou esse método de produção em série. Até então, na indústria, o que acontecia? Se você ia produzir, por exemplo, uma caneta como essa, não é bem o exemplo, porque nessa época não existia objetos como esse, tão sofisticados, né? Mas o que acontecia? A pessoa que ia produzir essa caneta, ela produzia a caneta inteira, toda a caneta.
Quando veio a produção em série em 1870, na segunda Revolução Industrial, o que Ford, na verdade, pensou? Não só ele, na verdade, muitos estudiosos da área da administração, eles verificaram o seguinte: se cada um produzir um pedaço do processo produtivo, o produto final tende a ficar melhor e você consegue produzir mais. Então, aí se criou a conotação da especialização do trabalho. Então, na fábrica, você tinha um que só pintava, você tinha um que só soldava o carro, você tinha um que só montava. Então, você começou a ter operários especializados em fazer alguma coisa. Cada operário se especializou numa coisa. E a soma dessas partes formava o produto todo, que era, no caso da indústria automobilística, o carro formado. Esse modelo, gente, ele é emblemático para a educação mundial, esse modelo de produção em série. Que é ele, na verdade, que dá origem à segunda revolução industrial, tá? Por volta, então, 1870, que vem a educação 2.0, que é o quê, gente? É esse modelo de escola que nós temos hoje, que é uma carteira atrás da outra, uma fileira do lado da outra, tá? Esse modelo de escola que foi criado, ele foi muito espelhado no modelo da indústria. De certa forma, o que nós fizemos, inclusive esse modelo ainda é chamado por muitos educadores que pesquisam a parte da história da educação, como um modelo industrial. A nossa escola de hoje, ela é uma escola refratada, na verdade, espelhada no modelo industrial, tá? Essa sequência, na verdade, de linearização, a indústria da produção em série, ela é linear, de uma esteira, né? Faz isso, depois isso, depois isso. Então, é um processo linear. A nossa escola industrial, que ainda existe hoje, ela é linear. É só ver a disposição das carteiras. É uma atrás da outra, uma do lado da outra. A seriação é algo linear. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então, o aluno entra num processo seriado, num processo linear. Como acontecia com um carro, por exemplo, para ser produzido dentro de uma indústria. Outra coisa que retrata muito a nossa escola de hoje é a questão além da linearização, é a questão de nós fragmentarmos, de especializarmos o trabalho. Observe que até então um professor era generalista. Quando nós viemos para a educação 2.0, retratando a indústria 2.0, na verdade, o que acontece? Você passa a ter professores especialistas, assim como na indústria. Antes da produção em série, o operário era generalista, o professor era generalista. Quando veio a segunda revolução industrial, que veio a especialização do trabalho, aconteceu basicamente a mesma coisa na educação. Nós tivemos a especialização do professor. O professor lá, principalmente no ensino médio, o professor que trabalhava matemática, o professor que trabalhava artes, o professor que trabalhava história, o professor que trabalhava ciências, e nós começamos a especializar o professor. Da mesma forma como a indústria fez com o operário, especializar o operário. E a mesma lógica nós adotamos para a educação. Se lá na indústria, cada operário fazia uma parte do processo produtivo e nós tínhamos um carro lá no final formado, imaginava-se o mesmo processo para a escola. Cada professor vai trabalhando uma parte do conteúdo e você tem lá no final do processo, ao longo de toda essa cadeia escolar, você vai ter um aluno em tese formado. Então, a coisa se espelha muito no modelo industrial. Isso que eu nem vou entrar para detalhes do tipo sinal sonoro, o jaleco do professor, tudo isso, na verdade, veio espelhado da indústria. O sinal sonoro começou na indústria e foi trazido para a escola, e assim por diante. Tá? Então, nós tivemos, na verdade, na escola, um espelhamento do que aconteceu na indústria. E isso foi a segunda revolução. Só que o mundo não parou, o mundo continuou. E por volta, observe, gente, que é basicamente um século, a cada século nós temos uma mudança, uma revolução. Então, a primeira ali por volta de 1780, a segunda quase 100 anos depois, 1870,
A terceira, 100 anos depois, 1970. Então, a cada 100 anos, nós estávamos tendo uma grande revolução disruptiva na sociedade. A terceira revolução, gente, aconteceu por volta de 1970, e o impulsionador dessa revolução foi a microeletrônica. Isso eu posso falar de cadeira, até não me apresentei muito no início, depois eu quero falar um pouco mais sobre mim, mas eu sou de formação, minha formação é engenharia eletrônica. E a eletrônica, basicamente, que fez essa grande revolução, a terceira grande revolução. E o que ela nos impactou fortemente na nossa vida, gente? O que a microeletrônica oportunizou na nossa vida? E que afetou fortemente a nossa vida? Sabe o que foi? A internet. Não vou nem falar do computador, obviamente o computador é decorrência, né? Os smartphones e tudo mais, mas o que impactou fortemente a nossa vida, os nossos costumes, a nossa forma de pensar é a internet. Então, pense nós hoje vivermos sem internet. Você não vive sem ter o smartphone por causa da internet. Se você não tivesse sem internet, você viveria sem o telefone, né? É que nós somos muito plugados, muito conectados à internet. A nossa vida hoje, ela depende inteiramente da internet, para tudo. E o que impulsionou, então, essa grande mudança foi a microeletrônica. Tá? Isso em 1970. Nós sentimos o impacto dessa revolução, gente, lá por volta de 1990, né? Que é quando chegou a internet efetivamente nas nossas casas. Mas esse processo dessa revolução aconteceu aí na década de 70, tá? Então, que foi esse grande impulsionador. E aí, gente, nesse momento, nós migramos do mundo físico para o digital. Tudo foi indo para o digital, né? E cada vez mais nós estamos migrando para o digital. Está lá, basicamente, hoje, muitos livros a gente não lê mais físico, lê digital. Muitos dos nossos amigos estão nas redes sociais, a gente não tem mais contato digital, e a pandemia acelerou isso. É o exemplo da Lara. A Lara, que eu estava conversando agora, é uma pessoa que eu tenho como grande amiga, né? Nos conhecemos basicamente 1 ano e meio atrás, e durante a pandemia, eu não conheço a Lara pessoalmente, mas eu tenho certeza que a hora que eu tiver contato com ela é como se eu a conhecesse há muito tempo presencialmente. E eu só conheço de forma o quê? Digital, no mundo digital, não mais no mundo físico. Então isso, na verdade, tudo, né, gente? Música, foto, tudo foi para o mundo digital. A nossa vida hoje está calcada no mundo digital e a pandemia acelerou esse processo. Mas não só a pandemia. Nós já tínhamos o mundo digital muito forte antes, efetivamente, da pandemia. Ok? Só que o que acontece, gente? Aqui é o grande problema, que é onde nós tivemos uma ruptura. A escola não conseguiu fazer essa migração para a terceira revolução industrial. Essa educação 3.0, outros falam educação 4.0, tem gente que quer falar até 5.0, que eu acho que nem existe isso. Mas nós não conseguimos chegar nessa educação 3.0, basicamente. Que é o quê, gente? É a inserção da tecnologia digital no processo de aprendizagem dos alunos. Em síntese, é isso. Nós não conseguimos, na educação, fazer essa migração. Nós não conseguimos incorporar as tecnologias digitais na educação para facilitar o processo de aprendizagem. Para todas as outras áreas, a tecnologia digital, ela veio ajudar o setor. Vamos pegar aí o setor do comércio, gente. O comércio eletrônico veio para facilitar. Os bancos, hoje você não vai mais em banco, tu faz tudo digital. Reunião que antes fazia, agora tu começa a fazer física, tu começa a fazer tudo digital. Tudo foi para o digital. O digital facilitou muito a nossa vida. Mas a educação não conseguiu incorporar o digital, né, para melhorar a aprendizagem dos alunos, apesar de nós termos tantos recursos para isso. De certa forma, a sociedade ainda a pandemia ajudou muito para isso, mas a sociedade era um pouco refratária ao digital em muitos setores. O evento que a Lara está organizando com a EFIG hoje aqui, um evento maravilhoso, não fazia muito sentido antes da pandemia. E essa tecnologia já existia. O Instituto Casagrande, quem nos acompanha, sabe os eventos que nós fizemos, nós não fazíamos esse tipo de evento virtual. E a tecnologia já existia. E olha que maravilha, nós conseguimos hoje levar formação de professores para todos os cantos do Brasil e de outros países.
né? Então a tecnologia vem ajudar muito. E esse problema da falta de incorporação da tecnologia para ajudar a aprendizagem dos alunos não é uma característica só do Brasil. Vamos lembrar que um tempo atrás, antes da pandemia ainda, a França, ela proibiu os alunos de levar celular para a escola, né? Então nós não conseguimos, o mundo não conseguiu assumir as tecnologias digitais no processo de aprendizagem, né? Agora a pandemia nos empurrou nesse abismo. E essa flecha verde que está aqui nesse desenho, talvez ela diminua. Esse abismo. Porque a nossa escola ainda, infelizmente, ela está muito calcada na segunda revolução industrial. E o mundo está na terceira revolução industrial. Mas pior, o que está acontecendo, gente? Nós já estamos saindo da terceira revolução industrial. Nós estamos, então, somado a tudo isso, vem aí o tsunami do que a gente chama de quarta revolução industrial. E, Ronaldo, quando que vai acontecer essa quarta revolução industrial? Que dia? Não tem dia. Como eu falei, essas revoluções, elas não têm dia e hora marcada. Ela acontece durante um período, acontece durante uma década. E nós estamos passando agora, então, pela quarta, entrando, na verdade, eu considero como entrando na quarta revolução industrial, que é o quê, gente? Se a primeira revolução industrial, o gatilho foi a máquina a vapor, a segunda revolução industrial foi a eletricidade, a terceira revolução industrial, a microeletrônica, a quarta revolução industrial está sendo a inteligência artificial, tá? A inteligência artificial, gente, ela está tangenciando a nossa vida ainda. Ela não entrou muito nas nossas casas, não entrou muito na nossa vida. Mas o que os especialistas falam é o seguinte, gente. A inteligência artificial vai ter um impacto nas nossas vidas mais profunda do que foi a internet. Pense hoje a gente viver sem internet. Quem sabe daqui a 30 anos nós vamos falar o seguinte, pense hoje viver sem inteligência artificial. Não conseguiríamos viver mais. Hoje, muita gente nem sabe o que é inteligência artificial, que está começando. Como lá por volta de 1980, muito pouca gente sabia o que era internet, né? Nós estamos entrando nessa onda agora da inteligência. Em 1998, a Kodak tinha... Deixa eu até colocar o seguinte. Aqui, ó, assistam esse vídeo rapidinho, gente, para vocês entenderem um pouco do que está acontecendo em termos de revolução no mundo aí, desse início da quarta revolução industrial. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A Estação Espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Estamos vivendo a quarta revolução industrial. Bem-vindos! Então, vejo aí, né, gente? Chega a ser até um pouco assustador. Esse vídeo nem é tão novo. Eu acho que tem coisa hoje que tá mais coisas
atuais, aí, mais dados atuais referentes à inteligência artificial. Tá? Então, olhe quanta coisa que vai começar a mudar, na verdade, nas nossas vidas, na nossa sociedade, certo? Então, nós estamos entrando agora nesse mundo da quarta revolução industrial, gente. O que é inteligência artificial? É o ano retrasado. Deixa eu ver se dá para enxergar melhor aqui, ó. Eu escrevi esse livro aqui, ó. A inteligência artificial e a educação além da curva. Eu lancei na Bet Educar do ano retrasado esse livro lá. Fiz uma palestra, inclusive, sobre esse livro lá na Bet Educar São Paulo. E eu abordo basicamente que isso não é o foco dessa minha fala, então eu não vou abordar muito isso aqui, do que vem a ser e tal. Mas, em síntese, gente, o que é inteligência artificial? Vamos lembrar que a máquina, lá na primeira revolução industrial, nós tivemos a máquina a vapor substituindo a força animal. Lembra disso que eu falei? Substituiu muito o trem a vapor, por exemplo, substituindo o cavalo. Então, você substituiu muito a força física, tá? A inteligência artificial vem substituir o quê? A inteligência humana. E isso passa a ter um impacto muito forte nas nossas vidas, mas especialmente no mundo do trabalho. Porque muitos dos trabalhos que hoje são realizados por humanos, vocês viram no vídeo ali, passam a ser realizados por máquinas. Ali citou o exemplo da questão de advogados. Hoje, uma profissão que logo vai se extinguir, gente, é médico que analisa radiografia, por exemplo. Isso aí a máquina vai fazer, vai analisar. Coisas que são repetitivas, mesmo que são cognitivas, analisar um raio-x, por exemplo, não é físico, né? É cognitivo. Isso a máquina vai fazer. Olha o que um advogado faz. É cognitivo. Mas é algo muitas vezes repetitivo. A máquina vai fazer. Pega professor, por exemplo, que corrige redação nessas provas de vestibular. Tem um monte de professores corrigindo redação. Hoje você tem sistema de inteligência artificial que corrige redação. Muito melhor que professor e muito mais rápido. É questão de segundos corrige uma redação. Tá? Então, esse tipo de coisa, gente, eu citei alguns exemplos, mas muita coisa a inteligência artificial vai substituir o trabalho humano. E isso tem um problema sério hoje que se discute no mundo todo, como que vai ser o desemprego daqui para frente e tudo mais, que não é nem a questão de nós estarmos conversando agora aqui. Por que a inteligência artificial cresceu tanto, gente, agora? Por que está se falando nisso agora? Inteligência artificial, eu trabalhei com isso no meu doutorado. A questão de 15 anos atrás, eu trabalhei com inteligência artificial no meu doutorado. Onde, naquela época, só se falava dentro das universidades. Fora da universidade, não se falava inteligência artificial. Mas ela existe desde a década de 50. Só que ela está forte agora. Por quê? Porque o combustível que alimenta a inteligência artificial são dados e capacidade de processamento. Dados, hoje, com a internet, gente, você tem dados aí para ser trabalhados, um monte. E a capacidade de processamento dos computadores está cada vez melhor, cada vez mais rápido. Então, você tem dois fatores que contribuem muito para a inteligência artificial, que é a quantidade de dados para o computador trabalhar e capacidade e velocidade de processamento que os computadores têm. Juntando essas duas coisas juntos, forma o combustível perfeito para a inteligência artificial ganhar terreno e dar origem a essa quarta revolução industrial que nós começamos a sentir a partir de agora. Hello, everyone. Deixa eu ver esse exemplo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês pegarem desde o início. Acompanhe esse vídeo aqui, gente. Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua News Agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua. Observe, esse cara que tá aí parece uma pessoa. Não é. É um robô. Robô digital, ele não é físico, tá? Ele foi modelado, imagine o nosso William Bonner aqui da Rede Globo, que você vai lá, faz o desenho dele, basicamente, isso aqui. Ele falou que ele foi modelado em função de um âncora de jornal na China. E o que acontece? Como a China é muito grande e tem uma TV estatal lá, eles têm uma pessoa, volta e meia tá surgindo notícias de madrugada, alguma coisa assim, e você não tem um âncora o tempo todo para ficar dando notícias. Eles dão a notícia por meio de um robô como esse. Parece uma pessoa. Então, o que acontece? Esse tipo de coisa, daqui a pouco, está tomando empregos de jornalistas. E eu não quero aqui defender, não quero entrar no mérito se é bom, se é ruim, porque quando nós vamos discutir a quarta revolução industrial, tem aspectos muito positivos, como tem aspectos muito negativos. Tem as duas correntes.
Tem corrente que defende positivamente, tem corrente que defende negativamente. Um dos aspectos negativos, que eu acho que há um certo consenso no mundo, é que sim, muitos empregos deixarão de existir. Principalmente empregos cognitivos repetitivos. Um jornalista, por exemplo, que vai lá ler notícias, ele é repetitivo. Não que ele vai ler a mesma notícia, mas a função dele é algo repetitiva, que ele vai ler notícias. Ler notícias um computador faz, tá? Muitas vezes, se ele só vai fazer esse tipo de trabalho, ok? Deixa eu falar falar de uma coisa que é interessante, chamada de paradoxo de Moravec. Moravec é um cientista americano que ele fez uma análise muito interessante, que ele fala o seguinte, gente. Tudo que é cognitivo, que você consegue ensinar para uma pessoa, você vai conseguir ensinar facilmente para uma máquina. E a inteligência artificial assume isso. Então, por exemplo, fazer contas matemáticas, você ensina para uma criança, certo? A máquina aprende isso e vai conseguir fazer isso muito mais rápido. Então, tudo que você consegue ensinar facilmente para alguém, tá? A máquina consegue aprender e fazer isso de uma forma muito mais rápida. Agora, aquilo que não é tão simples de ser ensinado, por exemplo, que é muito mais antigo do ser humano, que não é algo recente, que é há milhões de anos, por exemplo, o processo de andar. O processo de andar é algo meio natural nosso. Você vai explicar para uma criança andar, você não precisa explicar muito, é meio natural, é meio da natureza do ser humano andar. Então, você anda naturalmente. Explicar para um robô andar é muito difícil. Explicar, por exemplo, questão de você olhar para uma pessoa e ver se ela está feliz ou triste. Às vezes você não precisa explicar para uma pessoa. É natural nosso interpretar sensações. Para uma máquina, ela tem muita dificuldade de interpretar sensações. Apesar de estar sendo ensinado para as máquinas isso também. Né? Então, o que acontece? O paradoxo de Moravec, ele fala isso. Aquilo que nós conseguimos ensinar para uma criança, por exemplo, normalmente, a máquina vai conseguir aprender isso e fazer isso melhor que o humano. Aquilo que é natural do ser humano, que é identificar emoções, trabalhar com emoções, trabalhar com movimentos, né? O próprio andar, coisa tipo, para uma máquina é muito mais difícil. Por isso, as competências socioemocionais são tão importantes hoje. Por quê? Porque a máquina vai ter mais dificuldade para trabalhar com trabalhos que requeiram questões emocionais. Questões que não são emocionais, que são rotineiras, a máquina vai fazer. Isso é importante que nós entendamos esse conceito, gente, porque você vai entendendo para onde o mundo está indo. Aquilo que é cognitivo repetitivo, a máquina passa a assumir essa função. Aquilo que não é cognitivo, que é natural do ser humano, principalmente a questão socioemocional, criatividade, liderança, persistência. Persistência não é nem tanto porque a máquina ainda pode ter isso, mas muitas das características que hoje se estuda nas competências socioemocionais, a máquina vai ter dificuldade para substituir o homem. Por isso que muitos dos empregos que terão, não digo nem emprego, eu estou falando trabalho, desculpe, porque muito emprego vai deixar de existir. O trabalho, às vezes, não, né? Muitos dos trabalhos que vão ter para frente são muito mais nas linhas que requerem competências socioemocionais, ok? Porque senão a máquina vai substituir. Deixa eu passar algumas estimativas para vocês, gente. Até 2030, 80% das profissões deverão ser novas. Olha que loucura, gente. Nós estamos falando daqui a 9 anos, 80% das profissões que nós temos hoje não existirão. Você terão profissões novas. Novas profissões surgirão que nós não sabemos ainda quais são. 65% das crianças que entram na escola hoje trabalharão em funções que ainda não existem. Então, veja a complexidade da escola. Você está formando, trabalhando com um aluno hoje, que ele vai trabalhar numa profissão que ainda não existe. 2/3 das crianças. A inteligência artificial assumirá os empregos cognitivos repetitivos. Mostrei ali do jornalista, falei de um professor, depende o tipo de professor. Você tem um advogado, você tem um médico.
certo? Então, observe que são profissões que passam a ser substituídas por máquinas que são profissões cognitivas. Médico, professor, advogado, jornalista, ok? Empregos que demandam habilidades sociais terão maior demanda e pagarão melhor. Por que isso, gente? É aquele paradoxo do Moravec que eu expliquei agora há pouco. Né? Porque o que é cognitivo repetitivo, a máquina substitui. Aquilo que a máquina não tem facilidade de aprender, que são as questões socioemocionais, é que vão ter mais espaço de trabalho para o ser humano. Usando o meu tempo final, gente, eu gostaria de falar um pouco sobre, então, agora o futuro da educação. Vocês já puderam mais ou menos entender nessa minha fala sobre para onde está caminhando o mundo do trabalho, né? Então, o mundo do trabalho vai mudar muito, né? Muito do que existe hoje não vai existir daqui a uns anos. Eu falei muito do futuro do trabalho, isso é uma coisa importante, gente. E eu tenho batido muito nessa questão. Nós fizemos até o Instituto Casagrande um evento essa semana com o pessoal do Sebrae de Sergipe, um programa de empreendedorismo. Por quê? Porque, na verdade, gente, o que vai acontecer para o futuro? E não sou eu que estou falando. Vai pegar, vai estudar, quem trabalha com o futuro do mundo do trabalho, vai ler muitos artigos sobre isso. A tendência é cada vez de você ter menos empregos. Você vai ter muitos trabalhos. E por isso nós precisamos formar o aluno hoje pensando em ele ser muito mais empreendedor. Não é empreendedor de abrir necessariamente um negócio, mas de ele oferecer o seu trabalho, tá? Prestar o seu trabalho. Como um profissional autônomo hoje, como muitas vezes você tem um advogado e assim por diante. Você tem que preparar a geração futura para eles prestar o seu serviço e não imaginar que ele vai ser funcionário de uma empresa com carteira registrada. Isso, gente, nós estamos com os dias contados em termos de emprego, tá? Muito está caminhando para o trabalho. Trabalho vai ter muito nessa linha que eu falei, socioemocional, né? Mas não necessariamente emprego, tá? Por isso a importância hoje de você trabalhar muito com empreendedorismo. Se nós pegarmos as diretrizes curriculares do ensino médio, um dos eixos transversais, um dos 4 eixos transversais que tem nas diretrizes fala do empreendedorismo. Uma das coisas que fala no ensino médio hoje é o projeto de vida, formar o jovem para criar o seu projeto de vida, o que ele quer, preparar esse jovem, né? Para esse novo mundo que vem por aí, tá? Então, eu falei um pouco disso, dei um cenário do que vai acontecer em termos de mundo. E eu quero abordar um pouco com vocês agora, nesses minutos finais, o que vai acontecer em termos de educação. Trazer 5 tendências apenas, poderia trazer muito mais, gente. Primeira coisa é o seguinte. Primeira pergunta. As instituições de ensino tradicionais conseguirão preparar as novas gerações? Essa é uma questão que eu deixo para vocês pensarem. Minha resposta, muitas não. Muitas vão ficar pelo caminho. Se não mudarem, muitas instituições vão ficar pelo caminho. Por quê? Porque não vai fazer mais sentido para a nova geração. Então vamos lá, gente. Primeiro aspecto que eu gostaria de colocar. Crescimento da educação não formal e informal. Então, hoje a nossa educação está muito calcada na educação formal. O que é a educação formal? A educação formal é aquela que ela é regulada. Você tem uma Secretaria de Educação controlando, você tem o Ministério da Educação controlando, você tem algum órgão, Conselho Estadual, Conselho Nacional de Educação, ou seja, alguém está supervisionando o que está acontecendo nessa educação. Isso é educação formal, tá? Tende a crescer agora muito a educação não formal. O que é não formal e informal? Eu nem vou entrar no mérito, até a função do tempo, da diferença entre as duas. Não vem ao caso. Mas a educação não formal e a informal são educações que não são reguladas pelo Estado. Ou seja, cada um vai fazendo. É o exemplo do YouTube. O YouTube, na verdade, é um sistema hoje de educação não formal, né? Quanta coisa que você pode ir lá assistir vídeo no YouTube e tá aprendendo sem ter alguém regulando, né? Então, isso é uma educação não formal. Olha o exemplo aqui, ó, gente. O gráfico tá um pouco ruim aqui, porque, infelizmente, na tela fica pequeno.
Mas vocês veem o crescimento ali. O que está mostrando? Esse dado é antigo, tá? Mais pessoas se inscreveram nos cursos online de Harvard em um ano do que em todos os 377 anos de sua história. E esses cursos online, na verdade, de Harvard, não são cursos formais. São cursos informais. Você entra lá fazer um curso. E isso antes da pandemia, gente. A pandemia vai acelerar em muito mais esse processo, né? Então, hoje você pega algumas áreas, principalmente áreas da economia criativa, como a área de tecnologia, design, gastronomia. É uma área, na verdade, que está indo toda para a educação não formal. O mercado de trabalho não exige mais diploma, por exemplo, para muitas dessas áreas. Hoje, profissional de TI tem design, muitos vão fazer cursos livres, informais, e vão conseguir boas colocações no mercado de trabalho. Cada vez mais o mercado não está exigindo diploma, gente. O diploma universitário está perdendo valor em muitas áreas. Por quê? Porque verificou-se que uma educação não formal muitas vezes faz melhor o trabalho do que a educação formal, tá? Então, esse é um aspecto, o crescimento da educação não formal. Isso vem crescendo muito, gente, nos últimos tempos. Segundo aspecto, gente, que vai crescer muito é o hibridismo, tá? Que é a educação híbrida. O que envolve educação híbrida? Pode ser presencial com não presencial, pode ser o presencial com o online, e aí a educação pode ser só presencial, mas misturando o online dentro dos momentos presenciais, tá? Hibridismo é mistura. Então, nós vamos deixar de ter aquela educação que muita industrial, que acontece naquele horário lá das 7h30 ao meio-dia, com aquele professor, naquele tempo. A educação vai romper essa barreira de tempo e espaço. A tecnologia permite o rompimento do tempo e espaço. Veja, compra online. Você antes tinha que comprar naquela loja, naquele horário que a loja estava aberta. Hoje você compra em qualquer horário de qualquer lugar. O banco, uma operação bancária, você faz em qualquer horário de qualquer lugar. E a educação, tendência é ir para isso. Você poder ter um processo de aprendizagem que aconteça em qualquer horário, em qualquer lugar. Obviamente, isso não vai substituir os momentos presenciais. A pandemia mostrou isso, da importância da educação presencial, do contato com o professor. Principalmente hoje que nós precisamos desenvolver muitas competências socioemocionais. Esse momento presencial, esse contato com o professor é fundamental. Principalmente nos anos iniciais da formação das crianças. Então, o hibridismo é algo que vem muito forte. Olha um exemplo aqui, ó, gente. Menino de 8 anos aprende a dirigir no YouTube e leva a irmã menor ao McDonald's. Essa matéria surgiu um tempo atrás, saiu. Um aluno estudou no YouTube, viu como dirigir um carro e conduziu a menina, a irmã dele, até o McDonald's. Essa história é verdadeira, aconteceu nos Estados Unidos, e foi pego, na verdade, porque a atendente que foi entregar o lanche viu que era uma criança que estava dirigindo o carro, chamou a polícia. E aí, desvendaram a história, o menino tinha aprendido a dirigir o carro, e a irmã estava no lado ali com o celular guiando o menino ali. Ele pegou escondido o carro dos pais, tá? Observe que é uma educação também não formal. Então, vocês vejam como vai crescendo, na verdade, esse mundo. Terceiro aspecto, gente. Ludicidade, gamificação, metodologias ativas. O que é tudo isso? É trazer o aluno para o protagonismo da escola, deixar de ser o professor o protagonista e trazer o aluno para o protagonismo de sua aprendizagem. E mais do que isso, fazer com que a educação torne-se interessante para esse aluno. Aí a gamificação entra muito forte, a ludicidade entra muito forte. O aluno não pode ter fora do ambiente escolar um mundo lindo, maravilhoso, atrativo, multissensorial. E ele entrar na escola será algo apático, como está sendo hoje, né? Então, isso é uma mudança que vem forte pela educação daqui para frente. Quarto aspecto, personalização da aprendizagem. Hoje, o nosso modelo industrial de escola, ele trata todo mundo igual. Trabalha com todos os alunos da mesma forma. Você forma os alunos pela média. Com a tecnologia, vai se permitir cada vez trabalhar mais o aluno individualmente. Levar em consideração a forma como o aluno aprende, o horário que o aluno se sente melhor para estudar,
nos temas, nos assuntos que ele tem mais interesse, ele poder se aprofundar mais. Hoje tem pesquisas que mostram o seguinte: você deve aprofundar aquilo que você tem de ponto forte. Todo ser humano tem ponto forte e ponto fraco. As pesquisas mostram que as pessoas que fortalecem os seus pontos fortes se dão melhor na vida. Então, a personalização vai permitir isso, pegar o aluno que é bom em matemática e fazer com que esse cara vá para frente e não seja freado como a escola de hoje acaba fazendo. E por fim, gente, como eu já falei também, tá encerrando meu tempo, a questão das competências socioemocionais, né? Que hoje vem muito forte, todas as diretrizes curriculares, a BNCC, de todas, da educação básica como um todo, aponta muito para essa importância das competências socioemocionais. E um dos aspectos tão importantes dela, eu comentei lá, que tem total relação com aquele paradoxo de Moravec que eu falei, né? Que as competências socioemocionais vão permitir com que o homem se distinga efetivamente da máquina, gente. Com isso, desculpa, deixa eu passar para frente aqui que eu estou fechando. E com isso aqui eu quero fechar com essa frase, né? O futuro ainda é incerto, mas é certo que a forma como fazemos educação precisa mudar. E deixo aqui os meus contatos aqui, @ronaldocasagrande.educ. Sou vice-presidente do Instituto Casagrande, quem não me conhece ainda, que é uma instituição que trabalha aí com formação de professores e muitos eventos. Então, quem quiser conhecer mais sobre o Instituto, temos um stand aqui também no Fish Talks, basta entrar lá, vocês vão conhecer, poder assistir um vídeo do Instituto, enfim, ali vocês têm todas as informações. Certo, Lara? Um minuto atrasado, ó, segui quase o tempo. Não, muito bom, muito bom. Eu acho que você termina aí já dando uma introdução também para a próxima fala, que também vai pegar esse gancho do socioemocional. E acho que a tecnologia hoje é um tema mais do que nunca que precisa ser discutido, né? Até para quem tinha tanto orgulho de, até pouco tempo, negá-la, né? A gente sempre ainda encontrava pessoas que diziam: eu não tenho celular, ou eu não tenho rede social, ou etc. Hoje, principalmente depois de tudo que nós vivemos nos últimos 2 anos, é impossível, né? O acesso, ele passou, o longe passou a ficar mais perto, e a tecnologia que propiciou esse perto no meio de tanta distância que a gente teve que viver, né, Ronaldo? E o que eu falo, né, Lara? Eu acho que a pandemia ele tem diante de todo o lado negativo, como qualquer grande crise que a humanidade passa, sempre vai deixar seus legados positivos. E para a educação, não só para a educação, né? Eu acho que a tecnologia que nós estamos fazendo hoje, muitas reuniões virtuais e tudo mais, Sim. quanta economia de recurso, né? Que você tá para a própria natureza e tudo mais, que antes tinha que se locomover com carro, queimando combustível, poluindo. Então, tudo isso são legados positivos que a pandemia vai deixar. E para a educação, esse empurrão que foi dado é mais do que necessário. Você imagine que nessa feira agora tem 1.611 pessoas rodando pela feira e conversando com expositores, e alguns aqui no nosso auditório assistindo a sua fala, você em Curitiba, eu aqui em Campinas. A gente tem pessoas de cidadezinhas minúsculas no norte, nordeste, centro-oeste, enfim, e todo mundo próximo, todo mundo junto aqui. Então, acho que essa feira ela é um modelo do que você acabou de falar, né? A possibilidade dela existir realmente. Em 2019, ela estava muito longe quando a gente lançou o primeiro EFIG Talks, foi uma feira presencial, e agora a nossa segunda feira virtual, e com tanto sucesso, com a participação de tanta gente do Brasil inteiro. Muito bom, Ronaldo. Agradeço muito sua fala, a sua dedicação ao tema, à educação. Eu acho que você é um grande parceiro aí em tudo que a gente tem tentado construir aí de educação para o Brasil, e eu acho importante, é muito importante poder ter você aqui com a gente, representando o Instituto Casagrande. E convidar as pessoas para irem até o seu stand, né? Deixar as dúvidas, falas, enfim, saber um pouco mais do Instituto. Exatamente. Obrigado, Lara. Obrigado a todos aí. Um ótimo final de semana para vocês. Um ótimo evento aí da Fish Talks. Muito obrigada, Ronaldo.